Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre textualidade, conteúdo referente ao terceiro período de atividades remotas. Estamos quase fechando os 4 períodos da primeira avaliação. Alguns já me conhecem, eu sou o professor Diego Miglio. Temos aí um colega de turma, vai nos acompanhar, já nos acompanha há algum tempo, o Calvin. Está um pouco aborrecido, não sei com o que, acho que ele me viu e não gostou muito. Espero que com vocês seja diferente. Estamos há mais de um ano sem nos ver, sem ter aulas presenciais. Isso está pesando, não é não? Rezar, torcer para dar tudo certo, para logo logo a gente se reencontrar. Vamos lá. O que é textualidade? É o conjunto de características capaz de garantir que algo seja percebido como texto. A textualidade nos fornece os parâmetros necessários para realizar uma boa produção textual, por meio da influência de dois fatores, que são o semântico e o pragmático. A textualidade divide-se em diversos elementos que atuam conjuntamente na elaboração do texto, que é o seu produto final. Assim, texto e textualidade se relacionam para a produção de discursos. Muitos conceitos aqui e muita coisa embaralhada na cabeça de vocês aí, não é não? Vamos lá, ao longo da nossa aula, todas as dúvidas serão dissipadas. Temos um trecho destacado em negrito que fala que a textualidade nos fornece parâmetros necessários para realizar uma boa produção textual. Aqui é o X da questão. Eu ouço comumente alunos do oitavo ano, como vocês, alunos do ensino médio, das 3 séries do ensino médio, dizendo: mas professor, eu não sei escrever. Como é que eu vou fazer a prova do Enem? Como é que eu vou poder prestar vestibular? Enfim, eu cheguei aqui, mas não sei escrever. Às vezes é um trauma que o aluno traz, é um fantasma que vem junto com ele, achar que não sabe escrever. Nós vamos descobrir quais são esses parâmetros. Nenhum deles é distante de nós. Basta que nós percebamos como eles agem e como relacioná-los para que um texto possa ser escrito. Lembrando, lá no finalzinho diz que texto e textualidade se relacionam para a produção de discursos. Então, são pelo menos 3 conceitos: texto, textualidade e discurso. Vamos lá, um a um. Novamente, o que é textualidade? Essa pergunta vai se repetir. Temos 2 exemplos para esclarecer essas dúvidas. Casa cachorro justa é amarela, cadeira e mato. Será que isso é frase? Sim, né? Olha aí, nós temos casa, cachorro, substantivo. Eu acho que é sujeito também. Será que é? Nós temos uma qualidade justa. Temos uma cor, que é adjetivo. Então, justa e amarela são adjetivos, eu acho. Temos o verbo de ligação, que é o verbo ser. Cadeira e mato, que devem ser complemento. Tem ponto final, está escrito com letra maiúscula no começo. Está bem pontuado, então é isso, né? Não sei, vamos ver o segundo exemplo. Jonas mora em uma casa amarela e tem um gato. Aqui, sem dúvida, é uma frase. Mas, peraí, agora eu fiquei em dúvida. O exemplo 1, nós temos casa, temos amarela. Não sei, agora eu tô... Tem mato na primeira, tem gato na segunda. Será que isso que diferencia uma frase da outra? Porque mato cresce, mas é um vegetal. E o gato mia, corre, arranha. Será que é isso o diferencial? Bom, vamos analisar aqui. No primeiro exemplo, o que temos é nada mais que um aglomerado. Aglomerado, uma junção
sem função, de palavras desconexas, ou seja, não fazem sentido dispostas uma depois da outra. É quase um ditado escolar. Eu não fiz com vocês, né? Porque a turma já pegou um nível bom. Mas quando eu vejo uma... Já pegou não, chegou em um nível bom. Mas quando eu vejo que a turma é bem fraquinha, eu não tenho alternativa, eu tenho que fazer ditado. Vamos lá, 50 palavras. Aí eu vou olhando assim as paredes, vou pensando em coisas aleatórias e digo cartaz, cartolina, guardanapo, travesseiro e assim vai. É quase isso que aconteceu no primeiro exemplo. As palavras foram aglomeradas, justapostas, ou seja, postas uma ao lado da outra de maneira aleatória, mas não constitui frase, não tem sentido algum. Tá? Segundo exemplo, nós temos sim uma frase, porque nós temos algo de quem se fala, e de quem se fala em uma frase é do sujeito. No caso, o meu sujeito é Jonas. E algo sobre quem se fala. O que eu falei sobre o Jonas? Que ele mora em uma casa amarela e tem um gato. Então, nós temos os elementos sintáticos, os elementos que são exigidos em uma frase. Temos texto e temos textualidade. Já temos elementos que ajudam na textualidade, os elementos sintáticos. Bem, a textualidade permite que algo seja percebido como um texto e também permite que o ato comunicativo se estabeleça com eficácia. Então, retomando os exemplos anteriores, o primeiro, nele não há um ato comunicativo, não há eficácia na comunicação. Se eu falar daquele jeito, mato, amarelo, casa, provavelmente quem me ouvir, meu interlocutor, vai dizer, ué, o Diego não está muito bem, né? Será que ele bebeu? Será que ele levou um baque na cabeça? Porque eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Eu até sei o que significa casa, mato, amarelo, mas eu não sei o que ele quis me dizer propriamente. Ou seja, eu não consegui apresentar elementos de textualidade para que aquilo que eu falei seja considerado um texto. E já no segundo exemplo, sim, Jonas mora em uma casa, né? Eu tenho o objeto, eu tenho o sujeito, eu tenho o predicado, eu tenho todos os elementos no nível sintático que permitem o estabelecimento da textualidade, permitem que o ato comunicativo se concretize. Quais são os fatores de textualidade? Basicamente, na produção e na interpretação de um texto, nós temos duas categorias, que são os fatores semânticos e os fatores pragmáticos. Tem muita coisa para explorar, né? Então, como nós estamos tratando de textualidade, não dá para trazer toda a explanação neste momento. Bem, semântica, lembrem sempre, já falei, falei isso, nós tivemos um pouquinho de aula presencial no ano passado, eu falei em sala de aula, semântica tem a ver com sentido, significado, e pragmático tem a ver com uso. Semântica e pragmática geralmente andam juntos, são quase indissociáveis. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Para nós paraenses, se eu digo que algo é pai d'égua, nossa, isso daí tá pai d'égua, não, bora terminar logo isso, que tá pai d'égua mesmo. Nós paraenses conseguimos entender exatamente do que se trata no nível semântico, nível do significado. O que é algo pai d'égua? É algo muito bom, algo legal, algo agradável. E isso está relacionado diretamente a um dos fatores pragmáticos, que é o fator de uso. É muito utilizado por nós paraenses, todos nós sabemos do que se trata. Então, esses são os principais fatores de textualidade.
só que eles estão relacionados à estrutura. E nós temos coisas que vão além dessa estrutura escrita. Vamos ver quais são esses elementos. Bem, mais lá na frente nós vamos ver, tá? Ainda sobre os fatores semânticos, os principais são a coerência e a coesão. O que é coerência? O que é coesão? Temos também os fatores pragmáticos, que se referem a elementos, a aspectos extratextuais, ou seja, a elementos que estão fora da língua, mas influenciam tanto a produção quanto a recepção ou a compreensão do texto. São vários na verdade, mas aqui para os nossos estudos são 5. A intencionalidade, o nome de todos é autoexplicativo. Intencionalidade tem a ver com intenção. Aceitabilidade tem a ver com aceitação. Informatividade tem a ver com o grau de informação presente naquela construção. A situacionalidade tem a ver com a situação de produção. E a intertextualidade, que é a conversa entre textos. Um texto existe e vai se relacionar com vários outros. Nossa, professor, está dando nó na minha cabeça, eu não estou entendendo muito bem isso. Calma, calma. Ponto a ponto nós vamos entender. Bem, os elementos da textualidade são eles que permitem a garantia, eles que dão a garantia de textualidade. Por quê? A junção deles vai influenciar na construção dos textos e na construção do sentido também. O que é a coerência? Lembrando que existem vários, tá? Aqui nós vamos ficar com 2 aspectos semânticos e com 5 pragmáticos. Então, a coerência é o elemento responsável por garantir a fluência, a clareza e a não contradição de ideias em um texto e vai focar no texto o aspecto semântico. Ainda não entendi muito bem. Vamos lá. Fluência. Eu estou falando aqui com vocês e a minha fala segue contínua. Porque o senhor é professor. Com certeza, porque eu sou professor. Mas se eu sentar com um de vocês para falar sobre futebol, sobre culinária, vai ter fluência também a nossa conversa, porque nós vamos conversar provavelmente em português, que é a nossa língua materna. Nós temos um vocabulário muito amplo. Quando se fala de qual assunto vai ser tratado, aí já vão se formando conexões neuronais, nossos neurônios vão conectando as informações e o texto corre bem, né? Desliza, pode-se dizer assim. Isso é fluência. Clareza é um texto que segue com fluência, um texto que segue sem se debater. Digamos que eu vou falar sobre um aluno que fez alguma confusão em sala de aula. Como é começo do ano, aí eu não sei o nome muito bem. Aí eu vou lá com a coordenadora ou com a diretora e digo, olha, aquele menino, nossa, é lá daquela turma ali como é mesmo? Acho que é do 8º ano, não sei muito bem se ele é do 7º, eu sei que ele estava na sala do 8º e fez uma confusão, aí eu não sei como ele tem um pouco de sarda no rosto, Aí quem estiver me ouvindo vai dizer, ué, esse homem não está muito bem. Tem fluência na fala? Quase nenhuma. Tem clareza? Também não. Então, a fluência e a clareza estão diretamente relacionadas. Contradição de ideias. Continuando no exemplo anterior. O menino que eu estou dizendo é alto, assim, ele deve ter, sei lá, acho que 1,50 m. É um menino forte. É forte, assim, ele é magrelo, é forte. Percebam a contradição total de ideias. Como alguém com 1,50 m de altura pode ser considerado alto? Não dá. Como é que alguém pode ser forte sendo magrelo? Mas eu acho que pode, professor. Mas é porque quando a gente fala de força, está relacionado ao tamanho do corpo, a ser corpulento, não ser gordo, né? Mas a ser corpulento. Então, força e magreza geralmente não estão relacionados.
Aqui houve contradição de ideias. E vai focar no aspecto semântico do texto, o significado, o sentido. Então, quando há fluência, clareza e não contradição de ideias, a semântica está fluindo bem. Quando não há, nós não vamos ter coerência em um texto. No material de vocês tem exemplo, né? De texto com coerência e texto coeso também. Aqui é uma explicação mais geral, então não tem todos os elementos que aparecem aí no material impresso de vocês. Ou receberam também via WhatsApp, né? Alguns conseguiram imprimir, pegaram impresso na escola e outros receberam via WhatsApp. A coesão é o elemento responsável por garantir a amarração. Não gosto muito desse termo, mas eu mantive aqui. A amarração entre as ideias do texto, evidenciando as relações estabelecidas e servindo para associar, retomar e conectar as partes do texto. Quando eu estou em sala de aula física, presencial, ministrando este conteúdo, e falo sobre coesão especificamente, eu gosto de apontar a lousa, o quadro magnético, que tem 4 cantos, 2 superiores e... desculpa, 2 laterais, um inferior e um superior. Aí eu mostro que naquele canto, vamos pensar aqui, vamos nos pôr em uma sala de aula. O quadro, a lateral esquerda se conecta à barra superior, lá no canto esquerdo. Aquela junção é uma coesão, é uma ligação, uma união. Então, a coesão é ligação. Aqui o termo selecionado foi amarração entre as ideias do texto, evidenciando as relações estabelecidas, parerê, papapá. Então, coesão é ligação e coerência é... Vamos pegar uma palavra para cada. Coesão, ligação, coerência, clareza, que também aparece aqui, né? Fala de fluência, fala de clareza. Nos elementos de fator pragmático, temos aqui os 5 selecionados, dentre inúmeros. Primeiro, intencionalidade. Refere-se ao modo como o autor constrói o texto para alcançar determinada intenção. Nesse sentido, cabem principalmente os textos publicitários, nos quais a linguagem e o texto se moldam para convencer o consumidor. Então, tratando de intencionalidade, nós temos a propaganda do bombom Serenata de Amor, famosíssimo, todo mundo já comeu, né? Todo mundo, sem exceção, conhece este bombom, famoso demais. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Qual seria a intenção do autor? Vamos pensar, vamos raciocinar. Bem, se está falando aqui de namorado, provavelmente se dirige a uma mulher. A mulher brigou com o namorado e, bem, ficou com raiva dele. Se ela está com raiva, morde aqui. Se nós formos levar ao pé da letra, o que é ao pé da letra? É uma leitura literal, uma leitura direta, seca. Se eu estou vendo este... É um vídeo, né? Eu estou vendo este vídeo. É para eu morder a tela do celular? A tela do computador? A tela da televisão? Claro que não. Eu estou lendo o material impresso. É para eu morder a folha de papel? Também não. Mas está dizendo morde aqui. É uma ordem que está me dando aqui, ó. Morde aqui. Bem, a compreensão semântica vai me dizer que é para morder, de fato. Mas a compreensão pragmática vai me dizer que não. Eu mordo algo que eu quero sentir o sabor. Eu vou poder sentir o sabor se eu morder a tela do que for ou o pedaço de papel? Não. Qual é a intencionalidade real na construção deste texto? É que eu vá até um ponto comercial, no caso, um supermercado, um mercadinho, uma loja de bombons, e compre o bombom de chocolates e compre o bombom Serenata de Amor, porque aí vai passar a minha raiva.
O doce ajuda a aliviar o estresse, a tensão. Então, eu comendo serenata de amor, vai passar a minha raiva. Entenderam? É mais ou menos por aí a intenção da construção publicitária. Segundo item, aceitabilidade, refere-se à recepção do texto, à compreensão do interlocutor sobre a mensagem. Caixa. Vem para a Caixa você também. Caixa. É a Caixa Econômica Federal. Mas como assim a aceitabilidade e recepção? Quando se fala em banco público no Brasil, os dois que estão em todas as unidades da federação, nos 26 estados e no Distrito Federal, desde o Acre, passando aqui pelo Pará, chegando ali em Minas Gerais, até o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então, quando se fala em aceitabilidade, é porque é conhecido de um grande público, um grande, imenso público. Então, quando se fala em caixa, aí eu vou passar na caixa. Provavelmente a pessoa não vai perguntar, mas que caixa? Caixa de quê? Onde é que tem essa caixa? É a Caixa Econômica Federal. A outra sigla não, a outra forma de conhecer a caixa é pela sigla CEF, C-E-F. Aceitabilidade. Terceiro item, situacionalidade. Refere-se ao contexto no qual o texto está inserido, seja na produção, seja na leitura. Esse elemento interfere no uso da língua, na escolha e polidez das palavras, no tom de voz e por aí vai. Graças a situações de uso, um texto pode ter sentido em um contexto e não o ter em outro. Nós já temos uma antecipação da situacionalidade quando nos é dito que o humor é provocado pela quebra de expectativa. Então, nós vamos ler a tirinha. A tirinha é uma tirinha aqui que originalmente pertence ao gibi do Chico Bento. Então, nós já vamos ler sabendo que vai ter humor e que esse humor será provocado porque foi quebrada uma expectativa. Qual seria essa expectativa? Vamos ao texto. A mãe do Chico conversa com ele e diz: Chico, você tá muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. Aí no segundo quadrinho nós já vemos, no primeiro a mãe dele tá um pouco irritada, né? Ela fala com o dedo em rixa apontando na direção do rosto dele. Mas como é que tá balançando, professor? Tá parado aqui. Aí são elementos que nós vimos lá, vocês não foram meus alunos, infelizmente, no sexto ano. Nós vimos lá no sexto ano, esses tracinhos indicam no quadrinho, no gibi, movimento. Assim como o Chico também tem movimento lá no segundo quadrinho. E no primeiro, ó, a cara dele está um pouco espantada, quer dizer que ele balançou. E o olhar da mãe dele, né? O olhar franzido, de quem está cobrando alguma coisa. Aí no segundo ele responde, por que ele não quer cortar o cabelo? A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Ah, professor, achei bem sem graça esse negócio aqui. Eu não ri, não entendi. Na verdade, eu não ri porque eu não entendi. Vamos lá. No Brasil, nós temos uma doença chamada doença de Chagas, que é transmitida por um inseto chamado, popularmente, barbeiro. Bem, se ele cortar o cabelo, ele vai ter que se encontrar com o barbeiro e provavelmente vai ser transmitida a ele a doença de Chagas. Na verdade, ele deturpou tudo, ele fez uma grande salada. A situacionalidade aqui foi distorcida. A professora falou de uma doença que é transmitida por um inseto, conhecido como barbeiro, e o Chico levou ao pé da letra. Ele não entendeu, ele não usou a compreensão semântica, o uso pragmático dele foi distorcido. Então foi quebrada a nossa expectativa. Daí surgiu o humor. A mãe falou, o barbeiro profissional que cuida da estética.
e ele entendeu barbeiro o inseto que transmite uma doença. Aí houve o humor. Então a questão abordada aqui é a situacionalidade. Para a mãe era uma, para o filho era outra. Houve a quebra de expectativas e se gerou humor. Humor com R no final. Até parei de contar, né? 1, 2, 3, 4. Informatividade refere-se aos dados que o texto apresenta, se são informações novas ou conhecidas. Para que o texto tenha fluência, é importante que balanceie os dois tipos de informação. Se o texto só apresentar informações conhecidas, pode ser redundante. Se apresentar só informações novas, pode ser incompreensível. No que se refere à informatividade, nos foi dito que deve haver um balanço na apresentação das informações. Eu não posso trazer apenas informações conhecidas e eu não posso trazer todas as informações que sejam desconhecidas do público. Senão, não vai gerar interesse. A informatividade vai ser muito baixa ou muito alta. É por isso que, às vezes, quando nós estamos estudando, algo parece tão chato. Ou porque é muito fácil, já conheço, ou porque é muito difícil, eu não conheço nada, não estou entendendo nada. É necessário que haja um balanço, um balanceio no uso dessas informações. Vamos ler o texto da propaganda. Foi publicado na revista Veja, que é uma revista muito famosa no Brasil, uma das maiores. E o texto de chamada é Na Mira dos Espiões do Governo. Aí está escrito miudinho ali, deixa eu tentar ler. Arapongas da Agência Brasileira de Inteligência vigiaram... Governador Itamar Franco... é uma informação de mais de 20 anos. Quase 30 talvez, que eu nem sabia que o Itamar Franco tinha sido governador, sabia só que ele tinha sido presidente do Brasil quando eu era mais novo que vocês, quando eu era molequinho, tinha 9, 10 anos de idade. Aí temos a informação complementar. Descobrimos uns zeros à esquerda no governo. Opa, ficou mal lido, deixa eu ler de novo. Descobrimos uns zeros à esquerda no governo, os 007. Então vamos entender aqui como se deu o balanceio das informações. Na mira dos espiões do governo, aqui é a informação nova. E como é que foi balanceado isso? Com as informações antigas, as informações que nós, de alguma maneira, já temos conhecimento. Descobrimos uns zeros à esquerda no governo, os 007. Zero à esquerda é uma expressão... hoje eu ouço até pouco, mas quando eu era criança eu ouvia demais. Ouvia demais isso, era uma expressão corrente. Zero à esquerda quer dizer que não soma, não contribui com nada. Vamos pegar o próprio exemplo aí, 007. Na verdade, eu estou me referindo ao número 7 apenas, porque são 2 zeros à esquerda do numeral principal. Se eu jogar esses 2 zeros para a direita, aí o negócio muda. Vai virar o quê? 700. Se eu estou falando em dinheiro, quem é que prefere 007 reais ou prefere 700 reais? Eu acho que todos aí do outro lado falaram o segundo caso, 700, que é 700. Então, aqui são as informações que nós já conhecemos, o zero à esquerda. E uma informação de nível cultural. O 007 é um agente muito famoso. Tem inúmeros filmes dele, tem mais de 20, talvez 30. Eu vi um dia desses que vai sair um novo filme assim que passar a pandemia. O filme já está pronto, vai ser lançado nos cinemas. Já bem mais de 30, deve ser 35, 36 filmes dele. São mais de 60 anos de filmes sendo produzidos sobre o 007. Tem livro também, tem videogame, tem uma porção de coisas. Então, nós temos a expressão tipicamente brasileira, zero à esquerda, e temos a informação de caráter mundial, o 007, o agente, o espião.
e faz relação direta com os espiões do governo. Aí sim eu consegui contrabalancear as informações e ficou interessante. Tem a informação nova e tem a informação dada, a informação que eu já sabia antes de ter acesso a essa nova. E o último, quinto elemento é a intertextualidade, que refere-se às relações discursivas entre diferentes textos. Mesmo que não haja intertextualidade explícita no texto, precisa considerar informações prévias à sua produção. Desse modo, todo texto carrega outros textos em sua composição. Vamos lá. Vamos lá. Tira esse R do final, né? Não existe isso. Relação discursiva. O que é isso? O discurso, o que está sendo dito propriamente. E aí existem as relações discursivas entre os textos. Fala aqui também de intertextualidade explícita. O que é algo explícito? Algo aparente, algo que se mostra francamente. E aí é necessário considerar informações prévias à produção de um texto e, dessa forma, todo texto carrega um texto anterior. Meio confuso isso, professor? Bem, a imagem deixa mais claro isso para nós. Intertextualidade quer dizer relação entre textos. Inter vem de entre. E textualidade é exatamente o que nós estamos estudando. Como se dá a textualidade, como se forma um texto. Então, a intertextualidade é a relação entre textos. Nós temos uma figura central e 4 ramificações. Quem é este ser, esta pessoa na figura central? Creio que todos vocês saibam quem é. Como ela se chama? É uma mulher, é a Mona Lisa. Em italiano, que é a origem da obra, se chama Gioconda. Aí eu já estudei isso, mas eu esqueci. Que mancada, né? Justo agora que eu preciso da informação para montar a minha aula, eu não tenho. Bem, ela é a Gioconda em italiano e pelo mundo afora conhecida como Mona Lisa. É o segundo nome dela. Bem, vamos aqui da esquerda para a direita. A primeira imagem, todas, claro, todas são reproduções da obra original, são releituras. Por isso que se dá a relação entre os novos textos e o texto original, que é o quadro da Mona Lisa. O primeiro ali à esquerda, nós temos, lá no fundo está escrito Bombril, e embaixo temos alguns produtos como amaciante. A Bombril é uma marca muito famosa e por mais de 20 anos, fez uma série muito grande com este ator. É um homem que está vestido de mulher. Fez sucesso demais no Brasil. Os pais de vocês com certeza lembram. Quando a campanha da Bombril seria lançada, havia um anúncio. Tal dia vai sair a nova campanha da Bombril. Geralmente passava no domingo na Rede Globo, no intervalo do programa do Faustão, ou então no intervalo do Fantástico, que é o jornalístico, um dos programas jornalísticos mais importantes da emissora, dada a relevância que tinha a propaganda da Bombril. Realmente era um fenômeno, um acontecimento. O segundo texto, lembrando que texto não é só palavra escrita, é imagem também. Se eu pedir para vocês descreverem o que estão vendo na imagem, vai ser formado um texto. Então, nós temos essa compreensão de texto também. O segundo é a Mona Lisa, representada pela Mônica, famosíssima Mônica, né, dos quadrinhos, tão querida. O terceiro texto é a Mona Lisa, representada pela Lisa, dos Simpsons, também muito famosa. E o quarto texto, novamente a Mona Lisa, claro, todos partem do principal, do original. Temos a Mona Lisa em Lego. Então, houve intertextualidade porque os 4 textos se relacionam diretamente com o texto original. Todos são releituras da Mona Lisa original.
Além disso, nós temos mais alguns elementos, que são os contextualizadores, que se referem a informações contextuais necessárias à compreensão dos textos, como data e local. Temos também a consistência, que se refere ao desenvolvimento das ideias, exigindo do texto uma construção mais sólida e menos contraditória. E temos a focalização, que se refere à concentração do texto em uma parte do conhecimento ou não. Desse modo, entende que a compreensão do texto passa também pelas áreas do conhecimento às quais ele recorre. Vamos lá. O primeiro é bem facinho, né? Os contextualizadores, que são elementos que ajudam na compreensão do texto, citados aqui, data e local. É comum isso ocorrer em jornal, jornal impresso ou telejornal, que é o que passa na televisão, jornal que passa na rádio. Quando inicia, fala, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 1º de abril de 2021. Aí, às vezes, diz a hora, são 7 horas da manhã, são 2h30 da tarde. São contextualizadores. A consistência tem relação com o desenvolvimento das ideias, fala de construção sólida e menos contraditória. Dei o exemplo há pouco, no momento em que eu descrevia um aluno que é alto e é baixo, é gordo, é magro, é forte e é fraco, não dá, né? Então, eu preciso seguir uma construção de trazer elementos substantivos, adjetivos, que ajudem a deixar mais consistente, mais forte a ideia que eu pretendo exibir, sobre a qual eu falo. A focalização, vamos lá, vou reler aqui para explicar ponto a ponto. Refere-se à concentração do texto em uma parte do conhecimento ou não? Bem, nós falamos há pouco do texto novo e do texto dado, ou seja, o texto antigo que eu já conheço. Aí eu foco a minha informação sobre algo que eu acho mais relevante. Pode ser que eu retome algo que foi falado, ou pode ser que eu trate de elementos novos. É o meu foco, é a minha focalização. Assim, a compreensão do texto vai passar por áreas do conhecimento que o construtor, o produtor do texto, acha mais interessante. No caso, eu estou dando uma aula para alunos do 8º ano. Eu não posso trazer elementos muito rebuscados, senão, provavelmente, vocês não vão entender, porque vocês são mocinhas, são rapazes, né, que estão aprendendo, estão conhecendo o mundo, e a escola faz parte disso. Agora, se eu vou dar uma aula sobre textualidade para um curso superior, um curso composto por adultos, eu vou trazer esses mesmos elementos que trouxe para vocês, mas eu posso falar de uma forma trazer outros exemplos, outros elementos que eu suponho que eles dominem, porque são adultos, já aprenderam muita coisa. Então, a minha focalização no momento em que dou a aula sobre textualidade, texto e textualidade para alunos de 8º ano, que tem 13, 14, 15 anos, é diferente de quando eu dou a mesma aula para alunos que têm 25, 30 anos. Entenderam? Funciona assim a focalização. Precisamos diferenciar texto e textualidade. Vamos lá. O conceito e a aplicação deles são bem diferentes. O texto é uma unidade de sentido que é construído a partir da textualidade. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, porque eu não tenho texto se eu não tiver textualidade. Vamos retomar o primeiro exemplo. Casa, mato, amarelo, aquilo era um negócio confuso, disperso. Não era um texto, não existia unidade de sentido ali, porque eu não usei elementos de textualidade. O meu produto final, que é um texto, não existe naquele caso. E agora temos
O último ponto é a diferença entre textualidade e discursividade. Vou ler o último parágrafo do nosso texto, da nossa aula. A discursividade centra-se na análise dos valores sociais, identitários, políticos e culturais que são construídos, combatidos, reconstruídos ou criados a partir da linguagem. Desse modo, todo discurso possui valor social que independe de sua forma, cumprir ou não determinados padrões estabelecidos culturalmente. Vamos lá, vamos retomar. Textualidade, nós vimos como se dá. Temos elementos sintáticos, semânticos, pragmáticos, temos elementos extratextuais, como a situacionalidade, como a intencionalidade, são vários elementos. E a discursividade, eu falei pouco sobre isso, né? Discursividade tem a ver com discurso. O que é um discurso? É o que eu falo, sim. Mas qual é a minha intenção quando eu falo? Qual é a intenção que eu quero transmitir a quem me ouve, aos meus interlocutores? Geralmente eu trago valores sociais na construção da minha discursividade, ou melhor, na construção do meu discurso, eu trago valores sociais, valores sociais são os valores que que me mobilizam, como eu me construí enquanto cidadão, enquanto ser, a partir de valores sociais. Os valores identitários têm a ver com a minha identidade, que também tem a ver com a minha construção social. Então, enquanto paraense, provavelmente, se eu ouvir alguém falar mal do Pará, vou dizer, opa, alto lá, não é bem assim que funciona. Ah, mas o Pará é uma esculhambação por isso, por aquilo. Não, 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 não é assim, me respeita, respeita o meu povo. Isso tem a ver com identidade. Valores políticos. A política faz parte do nosso dia a dia. O que nós costumamos ver diariamente quando abrimos as redes sociais, ligamos uma televisão, enfim, temos acesso à política, geralmente é a política partidária. Aí vem partido de direita, partido de esquerda, partido de centro, quem está certo, quem está errado. Mas a política é só isso? Não. O que nós estamos estabelecendo aqui é um ato político, é uma convenção. Eu sempre falo isso em sala de aula. Os alunos aceitaram que devem estudar e, para isso, precisam de um professor que faça a mediação, alguém que estudou antes deles, que tem conhecimento sobre o assunto. E o professor aceitou ministrar aulas àquela turma, àqueles alunos, de acordo com os conhecimentos que ele adquiriu previamente. Isso é um ato político. Quando eu quero ir a uma festa, mãe, deixa eu ir à festa. Com quem? Ah, com meu primo. Ah, mas teu primo é irresponsável. Não, mas vai também um fulano de tal. Ai, mãe, por favor, eu quero ir, eu quero ir. Eu vou cedo e volto cedo. Tá bom. Houve negociação? Sim. Então houve política. Política é a base, é a essência do ser humano. É a negociação. É inerente a nós, seres humanos. Nós somos seres políticos. E os valores culturais, que envolvem tudo isso que eu falei aqui brevemente. Os valores sociais, os valores de identidade, os valores políticos também. Então, a cultura que determina o meu sotaque, as expressões que eu escolho para fazer a construção do meu texto. Então, quando eu digo égua, se eu ouvir égua em qualquer canto do mundo, eu vou dizer, opa, é paraense. Mais do que brasileiro, aquele ali é paraense. Então, tem o valor identitário, tem o valor social, tem o valor cultural envolvido aí nesse caso, tá bom? E aí, dependendo da forma que eu construo o meu discurso, ele pode ter a função, a forma de seguir alguns padrões estabelecidos, ou não, eu posso querer ser revolucionário, aí fica a meu critério. Bem, gente, está bem longa a nossa aula, espero que não tenha sido tediosa, espero que vocês tenham gostado. O Calvin não gostou, olha a cara dele ali em cima. É isso, gente, até mais, fiquem com Deus, beijão.